Tati, voltei. Seja bem-vinda para o canal mais saudável desse Brasil só não, né, gente? Do mundo inteiro. Afinal de contas, eu tô na Espanha. Então, vamos pra vinheta que eu quero conversar com você. Então, tava aqui tomando um chazinho, né? Meu chá matinal. E tava me preparando para desfazer as minhas tranças. Fiz uma finalização do cabelo. E aí, quando eu finalizo o lavo, eu faço o twist, né? Pra ficar bem bonitinho. E eu lembrei, quando eu era criança, que minha mãe fazia, né, várias tranças no meu cabelo. E eu passava pela rua e as pessoas me chamavam de Medusa. Medusa. E eu ficava puta da vida, né? Ficava muito chateada. Porque Medusa era uma mulher horrível, né? Era uma mulher assustadora. E eu não queria ser, obviamente, associada a essa mulher. Então, isso me causava um certo desgosto, revolta, enfim, vários sentimentos que provavelmente vocês já devem, né, ter experimentado quando sofre um bullying. E eu sofria sempre esse bullying porque meu cabelo estava sempre trançado e minha mãe gostava de fazer várias trancinhas. Felizmente não tenho fotos dessa época, mas tem uma fotografia na minha memória, né? Timbrada na minha memória. E quando eu cresci, eu sempre gostei muito de história. E eu sempre gostei muito de mitologia grega. E, obviamente, as histórias dos deuses, né? E eu comecei a estudar um pouco mais sobre mitologia grega, portanto, das deusas, semideusas, mortais, que participaram dessa mitologia, dessa história, né, mitológica. E conheci um pouco mais a história de Medusa. Eu queria compartilhar isso com você porque eu tenho no meu Instagram, quem não me segue, já me segue, Tati Sacramento Oficial, compartilhado muitas questões pessoais, muitas questões da minha vida, e que em outro momento, em outra época, eu não tinha coragem de compartilhar. E eu tô numa fase de compartilhar porque para mim funciona também como terapia, para mim funciona como libertação. Eu passei por momentos muito difíceis na minha infância, na minha adolescência, abusos, fui estuprada, enfim, várias questões de ver pessoas sendo assassinadas na minha frente. E durante muito tempo eu tive muita dificuldade de externalizar essa dor, que sempre esteve ali e eu nunca consegui colocar para fora. Porque externalizar essa dor naquela época era como vivenciar, voltar a viver aquilo que eu tinha passado, trazer novamente aquelas memórias. Mas hoje eu entendo que me fez muito mal não falar sobre isso, não revelar. Me fez muito mal não compartilhar isso. E eu quero compartilhar com vocês também aqui no meu YouTube, trazendo, né, como um link a história da Medusa, né? Porque às vezes nós mulheres, as pessoas nos julgam sem nos conhecer. E o que a gente conhece hoje da história da Medusa, e a gente se assusta, e a gente acha ela feia, a gente acha ela má, diabólica, perturbadora, mas a gente não conhece a história. O que levou a Medusa a se transformar nesse ser, né? Mitologia ou não, mas nesse ser odiado. Medusa era uma rainha da Líbia e ela era muito bonita. Ela tinha os cabelos muito bonitos, ela era muito altiva, muito empoderada. E um deus, não sei se foi Poseidon, enfim, um dos deuses, ele se atraiu por ela e a seduziu. Quantas mulheres não passaram por essa história? Veja se em algum momento você se identifica com essa história. Ele a seduziu e a levou para o templo de Atena. E no templo de Atena, ele a violentou, a estuprou. Resumindo a história, tá? Dá um Google, vamos pesquisar e tal. Tem alguns livros que eu posso indicar, vou deixar aqui embaixo, caso você seja nerd como eu, para que você possa ler. Então ela foi estuprada, violada dentro do templo de Atena, tá? Atena, a rainha, a deusa da justiça, condenou Medusa e a partir daquele momento ela se transformaria em um monstro. Então seus cabelos lindos se transformaram em serpentes e todo homem que se aproximasse dela e olhasse nos olhos dela viraria pedra. E ela se transformou nesse ser temido. O que eu quero trazer com essa história? Muitas vezes, eu falei inclusive essa semana isso lá no Instagram, muitas vezes a gente julga a pessoa, a gente julga uma pessoa sem conhecer a dor dela, sem saber o que foi que aconteceu para que ela se transformasse naquela versão que a gente conhece. E quantas vezes nós nos desconhecemos
nos olhamos no espelho e não sabemos quem nós somos, por que nos tornamos aquela pessoa. Quantas vezes isso acontece? Às vezes, nós temos coisas, questões, né, dentro do nosso inconsciente, algumas vezes adormecidos, ou algumas vezes, como aconteceu comigo, que eu prefiro deixar lá guardado em uma caixinha, porque dói demais abrir essa caixinha. E nós nos transformamos em medusas. Muitas vezes isso acontece. Mas sejamos menos juízes, né? Tanto juízes da nossa vida, quanto da vida de outras pessoas. Porque a gente não sabe da história de ninguém. A gente não sabe por que as pessoas se transformam em medusas. Eu recebi no direct hoje uma frase que sintetiza muito. Não julgue alguém se você não sabe, ou se você não sente a dor dela, ou se você não sabe da dor dela. Mais ou menos essa frase, que sintetiza muito. Então, quando me chamavam de medusa, e se eu soubesse dessa história antes, eu teria me orgulhado. Porque uma mulher que passou pelo que passou, foi condenada a ser um monstro e a ser temida, tinha que ser uma mulher muito forte para suportar tudo aquilo. Bom, essa história ela traz outras questões, que não tem espaço e nem tempo para essa reflexão de hoje, mas é uma questão muito ligada ao patriarcado, ao machismo, de transformar, né, nós, mulheres, muitas vezes, em monstros, em culpadas, quando, na maioria das vezes, nós somos vítimas e a gente cresce com sentimento de culpa. Se você foi estuprada, foi porque você estava com aquela roupa curta, né? Se você se separou, foi porque você não edificou o seu lar. É uma sociedade que sempre culpa a mulher quando ela é vítima. E é por isso que nesse canal, nos meus programas, eu sempre falo, se priorize, se coloque em primeiro lugar, tenha esse momento de autocuidado, que sejam 10 minutos fazendo meu programa, cintura fina ou qualquer outro exercício, que sejam 30 minutos do seu dia para aprender uma língua nova, para estudar algo novo, para fazer algo por você, mas faça. Você sabe por quê? Se você não fizer, você pode, sim, ser culpada de algo que você não tem absolutamente nenhuma responsabilidade e ser transformada em medusa. Então, dedique-se a cuidar de você. Dedique-se realmente a ter um momento do seu café, um momento de tranquilidade, um momento que realmente você possa dizer, esse momento é meu, porque se eu não preservar esse momento, ninguém mais fará por mim. Porque o que a sociedade, o que lá fora, enfim, o que o coro lá fora muitas vezes quer é nos jogar na fogueira, como muitas mulheres foram queimadas como bruxas. Então, mais uma vez, se coloque sempre, mais uma vez, se coloque sempre no topo das prioridades. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que meu programa é muito mais do que cintura fina. Por quê? Porque eu quero realmente, através daquilo que eu acredito, que eu sei, que eu pratico, que faz parte do meu estilo de vida, criar uma tribo, uma legião de rainhas, que é isso que nós todas somos. E se você acha que não é, você está profundamente enganada. Você é, e por mais que muitos externos, muitas vozes externas digam que você não é, não caia nessa armadilha. Você é. E talvez você só precise recuperar sua coroa ou se redescobrir. Você não é culpada, você é vítima da maioria, né, das situações. Principalmente situações que envolvem a sua sexualidade, a sua integridade física, sexual. Você não é culpada, tá? Tire 10 minutos para você meditar, fazer a cintura fina. Se você quiser vir pra tribo, seja bem-vinda, tá? Começa me seguindo lá no Instagram e aos poucos a gente vai entendendo como é que funciona todo esse mecanismo de se conectar ao nosso eu interior, de se conectar ao nosso autocuidado, de entender que o mais importante de tudo é que você saiba que você pode mais do que dizem que você pode. E é fato de que, diante de tudo isso, o que a gente precisa realmente se concentrar é na nossa saúde emocional e na nossa saúde mental. Por sinal, eu até quero convidar você para jornada que vai acontecer, não é no meu Instagram, tá? É no Instagram da Mel Ripchen. Segue ela aqui embaixo no Instagram dela para que você consiga acompanhar. É gratuito, tá? São 7 dias. Os 7 segredos para uma mente blindada. Eu acho que
o que ela vai compartilhar lá como neuropsicopedagoga pode ajudar muito nessa sua jornada de desconstrução, redescoberta e principalmente nessa sua jornada de entender que muitas vezes você pode ser boicotada pelo seu inconsciente, pelo seu subconsciente. Então, nesse momento, você que é mulher, você precisa ter uma mente realmente blindada. Então, segue ela lá, tá aqui no box de informação o link do Instagram dela, vai começar dia 15 de fevereiro e durante 7 dias, inclusive eu vou ter um dia de live lá com ela, você vai poder entender quais são os 7 segredos, o que você realmente precisa fazer, mulher, para blindar a sua mente. E de quebra até conquistar aí o seu corpo desejado e não ter nenhum problema com relação a isso. Você tem que se sentir bonita mesmo, mas começando a cuidar da sua cabeça. Porque quando você começa a cuidar da sua cabeça, é um caminho sem volta. Você vai muito mais longe. Antes de cuidar do corpo, inicie o processo pela sua mente, buscando a sua saúde mental, tá bom? Bom, foi só uma reflexão, talvez para algumas pessoas sejam algumas palavras soltas, mas quem entende, quem passou, quem vivenciou determinadas circunstâncias, passou por determinadas situações, vai entender, tá? No mais, me queira bem, isso vai fazer bem ao seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Ah, por favor, né? Compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Deixa aqui o seu like. Enfim, ajuda essa mensagem a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? E a gente se vê por aqui lá no Instagram, enfim. Tô sempre presente. Um beijo. Tchau.